Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 1. Evangelho de Marcos é o segundo evangelho do Novo Testamento, capítulo 1. Nós encaramos o desafio então de estudar o Evangelho de Marcos em forma seriada em pelo menos 17 domingos. Fizemos uma introdução domingo passado para entendermos o contexto desse evangelho e hoje veremos a partir do capítulo 1 o que Pedro, enquanto pregava em Roma, para aqueles romanos que assistiam à pregação dele, João Marcos escrevendo o que Pedro falava, o que ele traz para nós de novidade ou de grandioso, a partir do capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Esse Evangelho que tem tanto a falar a nossa vida, tanto a falar o nosso coração. E eu quero desafiar o irmão mais uma vez, que você possa acompanhar essa série, que você tente não perdê-la, a sequência dela à medida do possível, mas sempre que a gente vier, tenta ler o capítulo, pelo menos durante a semana, uma vez, duas vezes, para que você venha já ambientado com ele e você possa usufruir um pouquinho mais desse conhecimento tão rico, tão maravilhoso, que Pedro e Marcos nos apresentam na palavra de Deus. Domingo que vem nós teremos nosso culto de Páscoa e não falaremos então na sequência de Marcos. Aí pulando domingo que vem, no próximo voltamos em Marcos capítulo 2, para que você possa já ir preparando a sua leitura durante a semana. Marcos capítulo 1, o início desse evangelho é muito interessante, porque ele vai mostrar para a gente qual é o ministério de Jesus nessa terra. Jesus encarnado, Deus do céu, encarnado como homem na terra, ele começa o ministério dele e ele, como homem, ele tem uma missão a cumprir e ele vem para mostrar para a gente qual é a missão. E o Evangelho de Marcos, essencialmente, foi escrito para mostrar para a gente qual é a missão de Jesus. E a missão de Jesus, para nós, ela é extremamente maravilhosa. A missão de Cristo na nossa vida, ela é se importar com pessoas. A gente vê muito isso nos evangelhos, mas em Marcos isso tem um caráter pessoal, tem um caráter muito diferenciado dos demais. Jesus se importa com pessoas e se importa de tal maneira que em 16 capítulos nós veremos 18 milagres dele sendo feitos, além da forma com que ele se relaciona com as pessoas. E você que está aqui, irmão, é importante você saber isso desde o princípio. Jesus se importa com você. Ele se importa com o menor detalhe da sua vida, ao maior detalhe que você possa experimentar. Ontem, voltando para casa à noite, estava chovendo, de noite comentei com alguns dos irmãos, e do nada, conversando sobre a igreja do Planalto, onde eu fui assistir a posse do pastor Maurício, conversando sobre nossa igreja, vinha um assunto tão gostoso, eu e a Val conversando no carro, e o Luquinha dormindo no banco de trás para variar um pouquinho. E a conversa vinha muito bacana, bem gostoso, chovendo na rodovia, carro nenhum tinha ali circulando. Do nada, um cidadão vem da faixa da esquerda e dá no meio do meu carro, do nada, brotou como nada. Quase fui para o guarda-reio, volta daqui, volta dali, quase bate e capota o carro, quase, mas não aconteceu nada de mais sério. Aí tenta ficar aquele pouquinho de estresse pelo acidente da Val, eu falei, Val, relaxa, encare isso como livramento de Deus. Eu não sei o propósito que Deus tem, não sei. Às vezes o propósito de Deus é até mexer no bolso da gente para gastar para consertar um carro, não sei o que Deus quer fazer. A mim não cabe questionar, falei para ela, a mim cabe aceitar o que Deus tem feito. E estamos aqui bem felizes, tranquilos, pela graça dele na nossa vida. Isso é importante, isso é relevante. Foi o motivo da minha oração de gratidão ontem à noite. E sabe por que isso? Porque eu sei que Jesus se importa comigo. Ele se importa com o Lucas, ele se importa com a Val. Se importa tanto que não deixa que coisa pior aconteça com a gente. E eu só posso louvar e agradecer a um Deus tão maravilhoso como eu sirvo. E em Marcos, no capítulo 1, nós veremos algo bem interessante. Jesus, ele já aparece no Evangelho adulto. Ao contrário do que acontece com Mateus, o que acontece com Lucas, que Jesus aparece desde a gravidez de Maria, ele passa um período até os 12 anos de idade, depois aparece como adulto. Em Marcos, não. Em Marcos, Jesus já aparece como adulto. Eu disse para os irmãos, essa conversa que Pedro tem é com o pessoal romano e alguns gregos daquela cultura que também estavam. E eles não davam muita importância para genealogia, para fulano é filho de ciclano, tem tradição não sei de quem. Para eles não era importante isso. Era importante a pessoa em si. Então, Pedro começa, quando ele está fazendo esse comentário, se você olhar no versículo 9,
do capítulo 1, diz assim, ó: naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado por João Batista. Qual idade Jesus tinha quando foi batizado por João Batista? Estima-se que 30 anos. A partir dali ele começa o ministério de 3 anos e ocorre a morte e ressurreição dele, o que nós comemoraremos na sexta-feira, na semana que vem, no nosso culto de Páscoa. Cristo aparece então para Pedro como adulto. Jesus aparece como morador da Galileia, e quem morava na Galileia não era gente bem amada pelos judeus. Os judeus não davam muita bola, não davam muito prestígio para quem era da Galileia. Na Galileia era misturado, tinha gente de várias nações, porque lá era um porto de pescaria. Como pescavam muito, vinha gente de todo lado para comprar. Lá falava pelo menos 3 línguas, as pessoas que se frequentavam ali. Era o latim que os romanos falavam, o grego, que era o mais comum, a linguagem comercial, e tinha muito da linguagem hebraica ou aramaica, que era o que eles falavam. Naquele contexto, Jesus ele vai realizar a maioria dos seus milagres. E eu queria te fazer um alerta, irmãos. A missão de Jesus, apresentada em Marcos, é se importar com pessoas. Você tem que se importar com pessoas. O que é importante para Deus são pessoas. Não é equipamento, não é prédio, não é dinheiro. O que Deus se importa, Ele vai mostrar claramente, são pessoas. Mas eu queria te fazer um alerta que vai ficar muito claro para a gente à medida que caminharmos no Evangelho de Marcos. Por mais que você se importe com pessoas, tem gente que não vai se importar com você. Isso, gente, é mais do que certo, é mais do que previsto na palavra de Deus. Eu coloquei uma frase aqui de Shakespeare, que tem tudo a ver para ilustrar o que eles estão falando. Aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam com você se importa. A nossa vida, gente, com Deus, é uma vida de conviver com pessoas, se importar com pessoas, mas eu não posso esperar que pessoas se importem comigo, que pessoas tenham gratidão por mim, mas eu tenho que me importar com elas. Parece tarefa simples, mas não é tão simples assim. E a nossa vida cristã deve ser pautada por buscar cada dia se importar com elas. E Pedro, ele vai mostrar claramente para a gente isso no Evangelho dele. As pessoas esperavam que Jesus viesse como um revolucionário. Eles queriam que ele aparecesse como um grande líder político, como alguém que fosse um grande imperador, com a espada na mão, com poder, com um exército enorme atrás dele, chegando e mandando acabar com tudo aquilo que acontecia lá. E Jesus aparece numa cidade pobre, em meio a pessoas pobres, promovendo não uma revolução. Não era isso que ele fez. Ele promove um reavivamento espiritual. Ele não vem usando uma capa vermelha, uma coroa de ouro e pedra preciosa na cabeça, como eles queriam que ele venha, mas ele vem como um homem sofredor, como eu, como você que está sentado aí. Ele vem com o mesmo sangue na veia que nós temos, com as mesmas necessidades que nós temos. Jesus escolhe vir a essa terra como homem, como servo sofredor, para mostrar para a gente como nós temos que fazer. Em vários momentos do Evangelho de Marcos, ele vai dizer assim, ele cura uma pessoa e fala, não fala para ninguém que eu te curei, não faça propaganda, eu não quero que as pessoas olhem para mim como um fazedor de milagre, não é isso, tem que olhar para mim como um Deus que salva, como um Deus que veio para fazer essa diferença na vida das pessoas, e Jesus sabia tocar no exato ponto na vida de cada pessoa. Ele veio para ser nosso Deus e não simplesmente para fazer. Irmãos, a gente vive numa sociedade onde o que importa não é ser, mas é parecer. As pessoas buscam parecer culto ao corpo, quanto mais belo melhor. Às vezes não precisa muita inteligência, basta ter um corpo bonito, basta ter sucesso com um ou com o outro. Mas Cristo ele fala para a gente, não gente, importa o que você é, não o que você parece. E aqui no Evangelho de Marcos, ele vai mostrar isso de uma forma tão grande, tão maravilhosa, e a gente tem que abrir os olhos. Nós não podemos buscar Jesus por aquilo que ele faz,
Jesus não é um banco, Ele não é um hospital onde eu vou quando eu preciso. Se eu preciso de dinheiro, eu vou. Se eu preciso de saúde, eu vou. Se eu preciso de educação, eu vou. Não importa o que Jesus faz, importa o que Jesus é. Quando a gente aprende a amar o que Ele é, aí Ele tem toda a liberdade para fazer na nossa vida o que a vontade dEle tem determinado de fazer. Assim, nós queremos nessa noite reconhecer o que Jesus fez e quem Jesus é, vai fazer toda a diferença na nossa caminhada cristã. Em Marcos capítulo 1, ele vai falar o capítulo todo exatamente sobre essa questão. E para ele vai mostrar para a gente no versículo 1 ao 18, que Jesus, ele é o Messias. Jesus foi anunciado lá atrás. Jesus não caiu de paraquedas na história da humanidade. Jesus não foi achado, não era um homem de palavras bonitas pura e simplesmente, mas Jesus, ele foi um cumprimento da promessa de Deus para a humanidade. Nós veremos isso, versículo 1 ao versículo 8. Também veremos que Jesus, ele fez questão de cumprir a lei. Ele, enquanto homem, ele não chamou a atenção para si e resolveu burlar tudo que é norma que existia, mas ele cumpre a lei. E nós veremos aqui um desafio importante que ele vai nos dar a respeito disso. Jesus também, do versículo 14 ao 45, o maior pedaço do capítulo 1, ele tinha uma missão. E a missão de Jesus era se importar com as pessoas. E nós concluiremos esse tempo que teremos juntos, que Jesus tinha poder. E eu tenho plena certeza que você vai se surpreender com a fonte de poder que Jesus tinha. De onde vinha o poder de Jesus? A gente pensa em várias formas miraculosas, mas ele vai mostrar para a gente de onde vinha esse poder dele. Eu queria começar com os irmãos então nessa noite, pensando que Jesus, ele é o Messias prometido, anunciado, lá de trás, na Bíblia, já falava para ele. Irmão, quando você olhar para esse livro sagrado, lembre-se, a Bíblia inteira fala de Jesus. A Bíblia inteira aponta para Jesus. Na Bíblia inteira, Jesus é o centro dela. Jesus está presente na Bíblia inteirinha, de capa a capa, muitas vezes de forma escondida no Antigo Testamento, mas totalmente revelado no Novo Testamento. Jesus está presente lá na criação do mundo. Lembra? Façamos o homem à nossa imagem, sempre que usa o plural, dando caráter de majestade, demonstrando a grandeza de Deus. Ele vai estar presente quando conversava com os profetas, para poder trazer uma mensagem, quando conversava com algumas pessoas especiais. Jesus, ele vai estar aparecendo o tempo inteiro, e quando chega no Novo Testamento, ele se encarna como homem e ele surge para a gente. Quando você estiver no Antigo Testamento, normalmente quando falar de Jesus, aparece a palavra anjo do Senhor. Na nossa leitura, a gente pensa que anjo é aquele bichinho branco, com asa branca, que voa e tem uma espada na mão. Mas quando aparecer no Antigo Testamento, anjo do Senhor, e o anjo do Senhor dá ordem, recebe adoração, esse anjo do Senhor está se referindo a Jesus. Como exemplo, Gênesis 16:10, tem uma conversa entre o anjo do Senhor e Abraão. E disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Quem é que prometeu para Abraão que ele teria uma descendência gigantesca? Foi algum anjo branco de asa que prometeu isso para ele? Não, foi Deus quem firmou essa promessa com ele. E aqui ele vai aparecer com esse nome de anjo. Com Moisés, Êxodo 3:2, apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia em fogo, e a sarça não se consumia. E a sarça dá ordens para Moisés. Dando ordem com o nome de anjo do Senhor, lá está de novo o nosso Jesus. Números 22:31, então o Senhor abriu os olhos a Balaão, aquele evento dele está andando em cima da mula dele lá. Então ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça, prostrou-se com o rosto em terra diante do anjo. Juízes 2:1,
Tem só mais um para completar. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito fiz subir vocês e vos trouxe a terra que sob juramento daria a vossos pais. Quem prometeu, quem fez subir foi Deus. E o versículo talvez mais famoso sobre isso, Salmo 34, 7, que você deve conhecer: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Que anjo do Senhor é esse? Eu aprendi quando criança que isso chama anjo de guarda, que todos nós temos um anjo de guarda que nos protege, que acampa ao nosso lado e que não deixa nada nos acontecer. Mas isso não é verdade. Na Bíblia não existe anjo de guarda. Na verdade existe o anjo de guarda, o anjo do Senhor que acampa ao nosso redor e nos guarda. Sabe quem é, irmãos? É Cristo. Quando ele refere, quando Davi está dizendo, quando você tem Cristo no seu coração, você tem o anjo do Senhor em você. O anjo do Senhor acampa, quer dizer, ele mora em você, te protege, te livra e ele cumpre a vontade dele na sua vida. Eu me lembro até de uma reza que a gente tinha que fazer antes de dormir todo dia. Era o santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, e por aí vai. Era essa reza que a gente tinha que fazer. Pois acreditávamos que isso é verdade. Mal sabia eu, né? Que a oração que eu tinha que fazer está lá em Mateus 6, né? Pai nosso que está no céu, né? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino na minha vida. A tarefa de um estudioso, se você é uma pessoa que gosta de ler a Bíblia, se você gosta de estudar a Bíblia, um livro escrito por mais de 40 homens, 66 livros, a sua missão quando estiver lendo a Bíblia é procurar Jesus aqui dentro. Como se fosse um quebra-cabeça. Você deve olhar para a Escritura, procurando onde está Jesus aqui dentro. E no nosso estudo hoje, Jesus ele foi anunciado. A Bíblia já falou que Jesus ia aparecer. Olha o versículo 1 de Marcos capítulo 1. Versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E no versículo 2, conforme está escrito no profeta Isaías, já estava séculos atrás escrito que Jesus viria. Isaías capítulo 40, versículo 3 fala assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda ao nosso Deus. E se você dá uma olhadinha no versículo 3 que a gente está vendo aqui, a partir do 2 na verdade, estou enviando à sua frente meu mensageiro que preparar o caminho, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Jesus veio, irmão, para mim e para você, por mim e por você, porque já estava anunciado na Bíblia. E aqui, se você olhar no versículo 4, vai aparecer a figura de João. E João foi um homem que recebeu a missão de cumprir o que Deus determinava para ele. Dá uma olhadinha no versículo 4, ó. Assim apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para perdão de pecados. João tinha uma missão, e a missão de João é a mesma minha e sua. Pregava o batismo, o arrependimento para perdão dos pecados. Qualquer outra coisa, irmãos, nós estamos perdendo nosso tempo e não falando em linguagem da Bíblia. João aparece com essa missão, e João também, ele tinha uma humildade. João nunca quis ser Deus. As pessoas achavam que ele era o Jesus, que João foi quem veio para salvar o povo, mas ele não quis. Olha o versículo 6 e você vai ver quem era João. João não usava roupa de grife, João usava roupa de pelo de camelo, um cinto de couro e comia algo que devia ser muito gostoso na época: gafanhoto e mel silvestre. Você pode achar nojento, mas segundo dizem as pesquisas, que vai chegar uma hora que nós vamos ter que comer insetos também, que vai ter tanta gente no mundo e pouca comida que vamos ter que comer inseto. Quem mora no sítio vai ser felizardo, é só sair recolhendo gafanhoto, vai ter um monte para fazer uma boa refeição por aqui, né? Mas é uma realidade que eles enfrentavam e até hoje comem na época deles. Fazem espetinho, deve ser muito gostoso, imagina, né? Para eles, para comer esse tipo de coisa. Mas assim era João. João não era Deus. João não colocava a mão sobre você e falava: vem cá, vou orar para você, vou colocar poder em você, vou curar você. Ele não fazia isso. João não pegava nada que ele tinha e passava nas pessoas para ter poder nas pessoas. Ele sabia que o poder só vem de Deus.
E mais importante, gente, João dependia de Cristo demais. Olha o versículo 7 e versículo 8 desse capítulo 1. E pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, muito mais inclusive, de quem não sou digno de, inclinando-me, desatar as correias das sandálias. Eu batizo vocês com água, ele vai batizar com o Espírito Santo. Afinal de contas, ele é Deus. Nossa missão, gente, como filhos de Deus, é também sermos homens e não querer ser Deus. E só para deixar você de coração tranquilo, como eu fiquei no coração tranquilo, João, apesar de ser a pessoa escolhida por Deus, João era falho, pecador e errava do mesmo jeito que a gente era. O dia que João vai preso, ele está lá no presídio e ele fica sabendo que Jesus está curando as pessoas. Ele chama duas pessoas que trabalham com ele e fala assim: volta lá e pergunta para Jesus se é ele mesmo o Messias ou se a gente tem que esperar outro. Está lá escrito em Lucas 7. Vai lá e pergunta para ele se ele é Jesus ou se a gente tem que esperar um outro que está por vir ainda. Os servos chegam, encontram Jesus e perguntam: ô Jesus, João mandou perguntar se você é você mesmo, é Deus, ou se a gente tem que esperar outro. Jesus virou para eles, parou, curou um monte de gente, voltou e olhou para ele e disse assim: olha, os surdos ouvem, os cegos enxergam, os coxos, os que mancam, são curados, os leprosos são curados, e os pobres, aos pobres é pregado o Evangelho de Deus. Vai lá e responde para João se de fato eu sou Deus ou não. E assim eles vão, retornam para lá e avisam a João essa questão, que Jesus era de fato o nosso Deus. Você que está aqui sentado, irmão, se você é da mesma forma que eu, homem de carne e osso, você não é Deus. Mas uma coisa que alegra demais o nosso coração: Deus escolheu a nós como seu projeto para levar a sua mensagem a esse mundo. Jesus tinha uma missão: se importar com pessoas. E se a gente se importa com pessoas, nós temos que reconhecer quem somos e o que nós devemos fazer a partir do momento que Jesus habita e entra no nosso coração. Uma segunda coisa muito importante aqui no Evangelho de Marcos, antes de a gente entrar no ponto principal, é que Jesus ele cumpriu a lei. Duas coisas Jesus passou e passou muito bem passado. Na Bíblia, no Antigo Testamento inteiro, tem 613 mandamentos. É lei demais para as pessoas cumprirem. Em Êxodo capítulo 20, 10 mandamentos. Mas quando chega Jesus, ele pega e resume tudo isso em 2 mandamentos. Porque as pessoas achavam que cumprindo a lei, eles iriam para o céu, porque eles teriam mérito. Se você deixar o cabelo assim, você vai achar que você é grande coisa e você vai para o céu por não cortar o cabelo. Se você usar uma roupa assim, só usa saia. Se você usar roupa assada, se você fizer isso, fazer aquilo, você vai ter méritos com Deus. E quanta gente cai nesse engano e passa a viver assim, achando que o que você faz vai te levar para o céu. Irmãos, não existe mentira maior na Bíblia. A nossa boa obra, o nosso mérito, o fazer ou não fazer, não vai levar a gente para o céu. O que vai dar salvação para a gente é o nosso Jesus Cristo, morto, ressurreto, e que foi para o céu, nos dando a promessa da vida com Ele. De nada adianta a gente ser belo por fora, como ele vai dizer, como se fosse um sepulcro no cemitério, bonito, lindo, mármore, mas por dentro, gente, tem morte, por dentro fede, por dentro não tem nada que se aproveita. Não adianta a gente ter uma estética, a gente parecer, se a gente não é efetivamente um filho, um servo de Deus. Jesus, ele cumpriu a lei porque ele era servo. Nós temos que aprender a servir cada dia mais, e graças a Deus, porque nossa igreja é uma igreja que serve, e serve com prazer, e serve com alegria, e que isso, irmão, se multiplique cada dia no nosso meio. Privilégio que nós temos. Jesus resume todos os mandamentos, todos, em 2, e você conhece. Marcos 12, tem de 31, fala pra gente. 2 mandamentos, sabe qual é? Amarás o Senhor teu Deus de tudo que você tem.
todo coração, força, entendimento. Você tem que amar a Deus com o máximo que você tem. Não dê para Deus nada que você não daria para os outros. Não faça para Deus nada meia boca. Não faça para Deus de qualquer jeito. Não faça com desleixo. Não faça por fazer. Se fizer, faça de todo o coração. Faça porque você faz para o Rei, para o Deus que é dono de todas as coisas. E aqui nessa palavra, gente, como é maravilhoso: amarás teu Deus de todo o seu coração, não parcialmente, e amarás também o teu próximo, do jeito que você ama você. Você se acha importante? Acha o próximo importante. Você se acha magoado? Não magoe o teu próximo. Você se entristece com os outros? Não entristeça os outros. Ame a Deus com tudo que você tem, e ame ao teu próximo do jeito que você ama você. Gente, todo mundo é bonito de longe, todo gato é pardo à noite, toda igreja é perfeita à distância e pela internet. Quando a gente está perto, o defeito aparece. Quando a gente está perto, a dificuldade aparece. Mas nós temos que aprender a amar. O grande problema de amar o próximo é que o próximo é extremamente próximo de nós. É mais fácil amar quem está longe do que amar quem está perto. E cabe a nós, gente, cada dia mais buscar cumprir esse mandamento. 2 mandamentos que Jesus fez questão de cumprir, e eu queria te motivar, irmão. Pensa nisso, reflete nisso. É ordenança de Deus. Deus deixou para a igreja dele cumprir. Não abra mão desse privilégio, de participar desse privilégio. Versículo 9, Jesus foi batizado. Ele não precisava. O batismo é mediante arrependimento dos pecados. O batismo, eu venho perante todo mundo e digo: gente, eu morri para a minha vida velha e estou renascendo para uma vida nova com Cristo, e eu quero que a igreja saiba, eu quero que o mundo saiba que eu nasci de novo. Não tem poder naquela água, não tem poder na roupa branca, e muito menos na mão do pastor que vai eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem poder nenhum, mas o poder está dentro da regeneração do seu coração com Cristo. E eu queria, irmão, te desafiar. Se você não passou por isso ainda, mas você já tem sua convicção de salvação com Cristo, não deixe passar muito tempo, não desperdice o tempo e tome essa decisão. Procura a gente e toma uma decisão dessa que eu te garanto, vai ser uma das decisões melhores e mais sábias de toda a sua vida. Procure isso com Deus, procure ter esse compromisso demonstrado. O inimigo vai colocar um monte de empecilho em você. Você não pode, você não presta, você peca, você tem pecado, você não sei o que, você não sei o que lá. Vai falar um monte de coisa na tua cabeça para você não fazer. E a gente acaba escutando ele e não a voz do Espírito Santo dentro de nós. Jesus, ele foi batizado, mesmo não tendo pecado, porque ele foi também tentado, e o versículo 13 vai dizer isso para a gente. Esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Lucas 4 disse: e ele teve fome, e o diabo se aproveitou do momento de fraqueza física que ele teve. Na hora da fraqueza, o diabo aproveitou. O diabo ficou tipo de longe, só assistindo Jesus no deserto, e deixou passar um dia, uma semana, um mês. Quando completa 40 dias, ele já esquelético, com fome, com sede, cansado, o diabo fala: agora é a minha vez. E quando falamos aqui de batalha espiritual, o inimigo nos ataca exatamente no nosso ponto fraco, no nosso ponto forte. Ele veio para Jesus e falou assim: Jesus, está com fome? Transforma as pedras em pão e come. Não está escrito na Bíblia? Ele fala: está sim, mas também está escrito que nem só de pão viverá. E Jesus pega e confronta o inimigo através da Bíblia. Ele foi tentado, irmãos, em Hebreus 4, versículo 15, vai dizer: ele foi tentado à semelhança de todos nós, com uma diferença: ele não pecou. Nós arrumamos desculpa, que a carne é fraca, que é coisa de gente humana, que é coisa de, estou procurando alegria, eu nasci para ser feliz. Mas na verdade, o pecado ele nos pega exatamente no nosso ponto fraco. E aqui eu queria te dar, irmãos, 3 conselhos fundamentais
para você também aprender a vencer, cumprir a norma que Jesus manda para você e vencer essas batalhas. O primeiro deles, Mateus 6, versículo 13, quando fala de oração. Todos os dias na sua vida você tem que orar isso. Jesus ensinou essa oração justamente para que nós não a decorássemos, não fizéssemos dela uma reza, mas que a gente pudesse colocar diante dele. Diz assim um dos textos da oração: e não nos deixe cair em tentação. Mas faz o que com a gente? Mas livrai-nos do mal. E sabe por quê, gente? Porque o mal vai estar o tempo inteiro à nossa volta, e eu tenho que acordar de manhã e falar: Jesus, livra-me do mal e não me deixa cair na tentação, porque a tentação virá. Tão certo como um dia tem 12 horas, tão certo como o sol vai nascer amanhã, e a noite vai aparecer amanhã também, a tentação virá na nossa vida. E se eu não chegar para o meu Deus e falar para ele assim: eu dependo do Senhor, Pai, livra-me do mal, não me deixa cair na tentação, eu estou confiando demais em mim, confiando no meu taco e achando que eu posso resolver as coisas sozinho. Em Mateus 26, 41, ele diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Teu espírito está forte, mas a sua carne, ela é fraca. E aqui vai a notícia: ela sempre será fraca. Por isso, vigia, ora e implorar diante de Deus: Deus, não me deixa cair. Deus, eu não quero mais cair. O dia que eu achar, e eu já achei na minha vida, que eu não tinha esse problema e que eu não cairia, e eu caí feio. E Paulo já diz: quem pensa que está de pé, cuide para que você não caia. Só pensar que está forte, que não precisa de Deus, você já caiu. Só falta consumar esse ato, mais nada. Em 1 Coríntios 10, 13, ele vai dizer para a gente, Paulo falando para aquele povo: não sobreveio tentação que não fosse humana, gente, mas Deus é fiel e vai dar uma porta de saída. Ele vai fazer com que você consiga escapar dessa dificuldade. Só conhecendo a Bíblia, gente, a gente pode vencer as dificuldades que a gente tem. Lembrar de um versículo, lembrar de uma música, poder dizer para nós mesmos: está escrito que Deus me ama demais e que eu não posso pecar por meu Deus, que meu Deus é santo e quer que eu seja santo da mesma forma que Ele é santo. Conheça, irmão, a Bíblia, ame esse livro, leia esse livro e fala para você mesmo: está escrito isso, está escrito aquilo, para você ter uma vida forte diante de Deus. E terceiro ponto, Jesus tinha uma missão, e a missão de Jesus, nós já falamos aqui, era se importar com as pessoas. As pessoas tinham preconceito, mas Jesus se importava com as pessoas. Ele se importa com a roupa que a gente veste, desde a hora que a gente acorda e vai andar. Ele se importa com a nossa dor de cabeça, que a gente toma Tilenol para resolver. Ele se importa com a nossa dor de estômago, dor de barriga que a gente tem. Ele se importa com tudo que acontece na nossa vida. Que desperdício nós não levarmos a Ele em oração todas as coisas que estamos passando. Ele se importa com a nossa tristeza, Ele se importa com a nossa dificuldade, Ele se importa com cada detalhe, e cabe a mim depender dEle e colocar a minha vida diante dEle. Olha o que Jesus fez, gente, para cumprir a missão dEle. Vamos olhar bem rapidinho, versículo 14 e versículo 15. O que Jesus fez? Depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia e pregou o Evangelho. Se você se importa com pessoas, que sejam poucas na sua vida, pregue o Evangelho para essa pessoa. Nós devemos pregar o Evangelho sempre, toda hora, a todo momento, e se necessário, usar palavras, porque na prática nós pouco precisaremos falar, se nós demonstrarmos uma vida que ama e que serve a Deus. Nossa missão, gente, é ser sal e é ser luz nesse mundo, como vimos na quinta-feira. A nossa missão é chegar para o mundo e pregar o Evangelho de Deus, muitas vezes sem abrir a nossa boca, simplesmente dando testemunho do que Deus fez na nossa vida. Jesus, ele faz isso, ele prega o Evangelho. Jesus escolhe homens para servir e para ajudar ele. Versículo 16 ao versículo 20 é um dos textos que vai falar da escolha dos apóstolos. Ele podia escolher anjo, ele podia escolher um animal, ele podia escolher o que ele quisesse para falar da mensagem dele. O que ele escolheu? Homens.
como eu, como você que aqui está. Deixe Jesus te escolher. Se você quer conhecer um pouquinho mais da vida dos homens que ele escolheu, se você quer saber o que aquelas pessoas passaram, como a gente viu hoje com Tomé, um homem que fez tanta coisa para o reino de Deus, e quando estava orando de joelho, ele recebe uma lança jogada pelo inimigo, que perfura as costas, ele morre depois gemendo de dor, assim como foi os demais apóstolos também, com mortes cruéis. Se você quer conhecer, vem na nossa escola dominical, domingo a domingo a gente tem aprendido um pouquinho sobre a vida desses homens. E a outra missão de Jesus, que é o ponto que mais destaca aqui no Evangelho: Jesus curava pessoas, Jesus se importava com pessoas. Versículo 21 ao versículo 25, nós veremos isso claramente. E aqui, irmão, antes que você pense que o seu Jesus é um milagreiro, o seu Jesus é uma pessoa que simplesmente faz para querer aparecer, você vai surpreender, porque Jesus, ele vem até uma pessoa e ele age exatamente onde a pessoa está necessitada. Olha o versículo 25, a primeira grande cura que ele faz aqui no livro de Atos. Versículo 25, no versículo 21 em diante já fala isso. Eles estavam na sinagoga, na igreja deles na época, e entra uma pessoa, entra um homem com espírito imundo, e o homem entra na igreja com aquele espírito imundo, e o espírito começa a falar com Jesus, começa a querer bater um papo com Jesus. Ele só esqueceu um detalhe: Jesus não conversa com demônio. Quem conversa com demônios são homens querendo enganar a mim e a sua fé. Não existe na Bíblia bate-papo de Deus com demônio. Na tentação do deserto, ele vem tentá-lo, o próprio Satanás. Agora a gente vê muitas pessoas vivendo essa realidade e batendo papo com demônio, com a mãozinha para trás de joelho, e faz as pessoas acreditar que aquilo é real. O demônio chega, quer conversar com Jesus, e Jesus diz para ele assim no versículo 25: cala-te e sai dele. Eu não vim para demônio, eu vim para gente, eu me importo com gente. Demônio, desaparece, eu quero essa pessoa curada e pronta agora. Gente, Jesus se importa tanto com a gente, que ele vai e não aceita que as trevas habitem o mesmo coração de uma pessoa que o segue. Versículo 31, outra cura muito interessante que Jesus faz. A sogra de Pedro sofre com uma febre, então Pedro era casado. Jesus vai até aquela casa para curar aquela mulher. Era só uma febre. O que é uma febre? Pode não significar muita coisa, mas Jesus, ele vai, e olha o versículo 31, o que Jesus faz. Ele cura, mas olha o que ele faz. Então Jesus aproximou-se, tomou-a pela mão e a levantou. A febre a deixou e ela começou a servi-lo. O que Jesus faz? Toca. Eu não sei se você já pensou nisso. Eu já falei um pouquinho da minha vida para os irmãos aqui. Tem gente que vem entre nós aqui, irmãos, que não recebe um abraço durante a semana, talvez não recebeu durante a vida toda, pela forma que ele foi criado. E a única chance que ele tem de receber um abraço é quando ele está aqui no meio de nós crentes. E muitas vezes a gente abre mão do privilégio de dar um abraço em uma pessoa. Jesus nunca abriu mão disso. Ele via a pessoa doente, ele só podia falar: pode levantar que está curada. Mas ele ia na pessoa, tocava na pessoa e levantava. Gente, o toque cura uma das piores doenças, são a carência emocional que as pessoas têm. Qual de nós não tem? Digo para os irmãos, eu tenho 40 anos e nunca recebi um abraço do meu pai, nunca. Beijo então, posso esquecer. Isso nunca vai acontecer na minha criação. Nunca um feliz aniversário. Nunca parabéns porque você passou nisso, naquilo. Parabéns porque você fez a faculdade. Pode esquecer. Mas ele promete: quem serve a Jesus, você perde vínculos familiares nesse mundo, mas ele te dá, ele te multiplica em dobro, em triplo a vida com o povo cristão que o serve. Jesus tocava nas pessoas, irmãos, porque pessoas têm necessidade de toque, e se você se importa com pessoas, toque nas pessoas. Não dá para beijar o Estevão, mais está grandão, Paulinho, deixa ele dormir, você vai lá e beija ele dormindo. Dorme com Deus, filho, papai te ama, ele vai escutar. Beijar homem grande não dá certo, né? Faz isso. Tocar pessoas, a gente tem que ter esse hábito. Versículo 34, Jesus curava também quem chegava perto dele.
34 diz: ele curou muitos doentes acometidos de diversas enfermidades, expulsou muitos demônios e não permitia que os demônios falassem. Ele não veio conversar com o espírito, ele veio conversar com gente, porque eles sabiam quem era. Jesus curava. Quem chegava para Jesus não volta da mesma forma. Se você não experimentou esse prazer ainda, não deixe de experimentar. Jesus, eu me rendo, me entrego completamente à sua vontade. Faça a sua vontade na minha vida. E o versículo mais lindo, na minha opinião, no capítulo 1, versículo 41. Eu comentei com os irmãos aqui já em outra oportunidade, mas é lindo demais. A partir do versículo 40, aproximou-se dele um leproso. Se você lembrar do nosso culto da pequena Anne, você vai lembrar o que é um leproso. Um leproso, o corpo apodrece vivo, o corpo começa a cair as extremidades, dedo, nariz, orelha, cai tudo. A pessoa tem cheiro de carniça e não há nada nesse mundo que faça a pessoa perder aquele cheiro. Talvez você nunca conviveu com pessoa em estado avançado de câncer para sentir o cheiro. Visitei um rapaz de 28 anos com câncer de próstata. Uma semana depois o rapaz morreu. Fui na casa dele, a casa inteira tinha cheiro de morte. E a senhora crente, quando eu cheguei lá, falou assim: olha, você não repara no cheiro na casa, porque o cheiro era pela casa inteirinha, e nada que ela fizesse, não tinha pinho-sol que tirava aquele cheiro do ambiente. Gente, uma pessoa apodrecendo em vida é algo terrível. Nessa época, quem estava com lepra, quem estava apodrecendo em vida, não podia de jeito nenhum sair na rua, de jeito nenhum. Se saísse na rua e visse uma pessoa, ele tinha que gritar: sou leproso, sou leproso. E a pessoa virava e ia embora para outro canto, para não ver e para não sentir aquele cheiro ruim daquela pessoa. E se a pessoa não falasse, alguém via ele e saía correndo e gritando: leproso, tem um leproso, tem um leproso, tem um leproso ali. A gente imagina o que era a vida de uma pessoa com essa doença. Tinha que morar em caverna, em casa escura, escondido, sem ninguém ter contato, sem ninguém tocar nele, porque era visto como algo imundo, algo que você não podia sequer chegar perto. Eu não sei quanto tempo na vida desse rapaz ele ficou sem receber um abraço, sem receber um toque de alguém, mas deve ter sido muito tempo. Mas quando ele ouve que está passando por ali o seu Jesus, o Jesus dele, aquele que toca em pessoas, aquele que se importa com pessoas, e não importa se está podre, se está limpo, se é pecador ou se é menos pecador, não importa, porque ele se importa com a gente. Quando ele ouve que Jesus está passando, o que ele faz? Sai daquele esconderijo dele, ele se ajoelha e vira e fala assim: Senhor, se o Senhor quiser, me cura. Eu sei que o Senhor pode, agora se o Senhor quiser, me cura, porque eu não aguento mais a vida que eu tenho. Eu não durmo, eu não tenho contato com ninguém. Gente, tem que imaginar essa cena. Alguém podre em vida, ajoelhado e gritando. Todo mundo deve ter virado as costas nessa hora, porque era assim que eles faziam. Sabe o que Jesus faz? Olha o versículo 41. Jesus se moveu de compaixão. Deus sentiu uma pena, uma dor no coração por causa desse rapaz. E Jesus fez o que, irmãos? Jesus tocou no rapaz. Gente, talvez o primeiro toque em anos que esse rapaz sentia foi o toque da mão de Jesus. Jesus toca, o rapaz se cura. Era importante ele ser curado da lepra, sim, mas era importante ele ser curado da doença emocional dele, que era a distância que ele tinha de pessoas. Eu sou muito feliz e grato de servir a um Deus que se importa com pessoas, que se importa comigo. E Ele se importa com você, irmão. Que você possa aceitar a missão de Jesus na sua vida, aceitar o toque de Jesus na sua vida e poder viver uma vida digna diante dEle. E eu encerro essa mensagem nessa noite. Eu disse para os irmãos, nós vamos nos surpreender com o poder de Jesus e de onde provinha todo esse poder que Jesus tinha. De onde vinha, gente, esse poder de se importar com pessoas, de abraçar pessoas de qualquer qualidade, de orar, de curar, de expulsar demônios? De onde vinha esse poder de Jesus? Vinha do céu. Ele tinha um poder mágico em algum lugar. Ele fazia porque era Deus, simplesmente por isso. Se você quer saber de onde vinha esse poder de Jesus,
Dá uma olhadinha no versículo 35. Se você olhar o versículo 34, ele já vai estar mostrando isso claramente para a gente. No versículo 34, ele curou muitos doentes com várias doenças, expulsou muitos demônios, mas ele não permitia que os demônios falassem. E no versículo 35, de madrugada, era a única hora que sobrava para Jesus, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto e ali começou a orar. Sabe de onde vinha o poder de Jesus, gente? Da oração. E sabe que hora que ele fazia? Alta madrugada, o dia nem tinha amanhecido, estava muito escuro. Eu vou trabalhar às 7, então eu acordo às 6. Ah, não dá tempo, eu acordo às 5:30. Não dá tempo, eu acordo às 5. Se eu amo a Deus, eu acordo às 4. E eu vou orar diante do meu Deus. Eu vou consagrar o meu Deus. Do meu descanso Ele cuida, do meu cansaço Ele cuida, do meu sono Ele cuida, mas eu vou orar no meu Deus, porque se eu quero ter uma vida com poder diante de Deus, eu tenho que ter uma vida de oração. Gente, vocês que estão aqui, eu também, lembre-se, deixa a pessoa ter o tempo sozinho com Deus. Jesus, ele saía daquele meio que ele estava, para ter um tempo sozinho, retirado para orar. Se você pode fazer no seu quarto, faça. Se o banheiro é o único lugar que é possível ficar sozinho, faça. Se é no poço, faça. Não importa, ache um lugar para ficar sozinho. Se você é mulher, deixa seu marido sozinho por um tempo. Todo mundo precisa ficar um tempo sozinho com Deus. Se você é marido, deixa sua mulher ter o tempo dela sozinha com Deus. Mas fale com Deus. Jesus abria o coração para Deus, ele chorava diante de Deus, ele falava com Deus, ele se derramava diante de Deus. Isso só é possível fazer quando você está sozinho na sua intimidade com Deus. Jesus se importa com pessoas, irmãos. E se nós queremos nos importar com pessoas, dediquemos tempo à oração com Deus. Dali nós vamos tirar o nosso poder, nossa vida digna com Deus. Se você pode, vem na vigília. Vamos orar por várias questões que a gente está projetando para a gente orar, mas vamos orar. Vamos orar por gente que a gente conhece. Vamos orar por gente que está longe, que a gente nem imagina. Vamos orar por gente que está sofrendo por amar essa Bíblia, enquanto a gente não está esse sofrimento, tem esse privilégio de ter essa vida diante de Deus. Jesus se retirava para orar. Oração é aprender a depender de Deus. Oração é a única forma de mudar nosso comportamento. A oração é aquilo que vai mostrar para a gente que a gente depende de Deus e não de nós mesmos, que nós não somos o que nós achamos que somos. E para concluir então, meus irmãos, Jesus fez o que fez. Ele tinha uma missão, ele se importava com pessoas. Primeiro, porque ele assumiu a responsabilidade dele como Deus. Ele não ficou na sombra, não ficou escondido. Segundo, ele conhecia a Bíblia, ele conhecia as Escrituras. Ele tinha compaixão pelas pessoas. Ele não fazia para ter boas obras ou para aparecer para as pessoas, mas ele tinha compaixão, ele amava essas pessoas. E por fim, ele tinha comunhão. Ele andava com Deus. Você só vai se importar com pessoas de verdade se você tiver comunhão com Deus. Você só vai se importar com pessoas não esperando nada em troca, não esperando recompensa, se você tiver uma vida de comunhão com Deus. Então nessa noite, irmãos, que Deus te motive, que Deus te dê uma condição de pensar como Ele pensa, de buscar o que Ele manda buscar e de ter um coração igual Deus manda que você tenha. Antes de orar, eu queria cantar com os irmãos e encerrar esse culto, e cantar uma música em forma de oração, que você cante de oração, dizendo assim: Deus, eu quero ter um coração igual ao Teu. Me dá, Deus, um coração igual ao Teu, um coração novo, um coração que Te busca. Eu queria que você cantasse aí sentado, mas em espírito de oração, refletindo naquilo que está cantando. E busque, meus irmãos, ter um coração igual ao de Deus. Aí eu volto, a gente ora e encerra esse culto. Pra dentro de mim,
de mim nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Vamos encerrar esse tempo de culto agora, consagrando nossa vida diante de Deus e que o que cantamos seja uma realidade, que seja o nosso desejo ser igual a Jesus, imitar a Jesus e se importar com pessoas, a amar com o amor de Deus, a perdoar com o perdão de Deus, porque se Deus olhar para dentro de nós, irmãos, nada de bom encontrarás dentro do nosso coração, mas um desejo seja o que nós temos nessa noite, ser transformado, ter o novo amor de Deus e ter um espírito renovado pela graça de nosso Deus. E assim, ó Pai, nós te agradecemos. Como o Senhor é bom, Pai. Como o Senhor é maravilhoso e misericordioso na nossa vida. Obrigado, Deus, pelo sacrifício de Cristo, vindo como homem, se importando com pessoas. Obrigado pelo ensinamento que Jesus nos coloca, nos deu nessa noite. Que o Senhor abençoe esse povo, ó Deus, que te serve, que te ama. Que o Senhor nos dê uma semana rica, abençoada na sua presença. Uma semana, Deus, com saúde, uma semana protegida. Que o Senhor assim, Deus, nos cubra com a sua graça, com a bênção que vem do Senhor. Protege, Deus, nossas crianças. Protege nossos adultos nos trabalhos mais diversos que executam. Protege-nos em casa, no trânsito, em cada caminho que enfrentarmos, ó Deus. Esteja conosco, nos guiando, nos dirigindo, nos abençoando. Traga-nos, ó Deus, na sexta-feira para te adorar aqui também como igreja, sendo esse o desejo do seu coração. Obrigado, Deus, do fundo do coração, por o Senhor falar de maneira tão rica e tão maravilhosa conosco.
Ensina-nos, Deus, a se importar com pessoas. Esse é o desejo do seu coração. E assim, Deus, que o amor de Deus o Pai, que a graça salvadora, santificadora de Jesus, e que a comunhão e as consolações do seu Espírito Santo sejam com o seu povo, hoje e sempre, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém.